Pode ir. Pode. Olá, eu sou a professora Carolina, sou professora de filosofia da rede estadual do Rio de Janeiro. Sou Márcio, com 2 matrículas na rede estadual, estou aqui há 5 anos. Eu sou Débora, professora de português há 20 anos no estado e há 2 anos no município do Rio. Então, nós estamos aqui para esclarecer os motivos reais que nos levaram a uma greve no estado do Rio de Janeiro. O município também está em greve, mas nós estamos aqui para falar com professores do estado, né? A nossa reivindicação, ela tem um forte cunho pedagógico, porque nós reivindicamos que cada professor tenha uma matrícula alocada em uma única escola, para que o professor possa se dedicar a essa escola. A gente reivindica também que seja cumprida, tanto pelo Estado quanto pelo município, uma lei federal que determina que 1/3 da carga horária do professor deve ser para o planejamento. Então, isso seria uma forma da gente estar se dedicando mais ao planejamento das aulas, elaboração de provas, de trabalhos, correção, né? Todo o trabalho que a gente tem fora da sala de aula, a gente tem uma carga horária para o planejamento e existe uma lei federal que é 1/3 dessa carga horária para o planejamento, para que a gente possa se dedicar mais a esse planejamento dos nossos alunos. A outra questão também é que nenhuma disciplina tenha menos de 2 tempos de aula, né? Para que o aluno tenha um contato maior com o assunto, não seja um contato tão superficial, né? E o professor possa desenvolver melhor o seu trabalho em sala de aula. Reivindicamos mais do que menos alunos em salas de aula, porque tem muitas escolas que estão sendo fechadas e as escolas que estão abertas, elas estão tendo que absorver todos esses outros alunos que vêm das escolas fechadas. Então a gente está cada vez mais com turmas hiperlotadas, né? É mais uma questão que a gente está reivindicando. Uma outra questão também é que as turmas elas começam superlotadas e muitas vezes acontece a evasão. E no decorrer do ano, muitas vezes o governo vai, a Secretaria de Educação, fecha uma determinada turma. E no que ele fecha uma determinada turma, sobra o professor. E o professor tem que acabar se deslocando, ir para outra escola, e isso mexe com toda a vida profissional dele, né? Isso também é uma questão que a gente está se preocupando e é uma coisa que a gente está reivindicando também nessa greve. E também quando a gente reivindica uma matrícula a uma escola, o que ocorre? Um professor, muitas vezes, um professor de 16 horas, por exemplo, ele tem que cumprir 12 tempos, né? Então, muitas vezes ele tem que ficar 2 tempos numa escola num bairro, dar 5 tempos numa outra escola num outro bairro, e muitas vezes ele tem que trabalhar manhã, tarde. Então, para ele se deslocar de uma escola para outra é muito complicado, isso causa um desgaste, tá? Físico, psicológico, e isso não faz com que o professor possa desenvolver um bom trabalho. Também o critério de avaliação do Estado, eu também sou contra, porque o Estado avalia o professor através da quantidade de alunos aprovados, né? Inclusive, ele vai fazer uma prova no ano que vem para que a gente seja avaliado, para ver se realmente a gente tem conhecimento suficiente para lecionar essa matéria, sendo que, no meu caso, eu me formei pela universidade, segundo a minha universidade, eu estou apto para dar aula. Fiz um concurso público através de uma prova que o próprio Estado fez. E quem é o Estado agora para dizer que eu não sou capaz de ensinar geografia? Né? E o Estado, ano passado, andou dando umas bonificações para algumas escolas que tiveram um índice de aprovação alto. Só que uma das escolas que eu dou aula teve uma nota bem baixa, porque, entre outras coisas, também é avaliada a quantidade de alunas grávidas. Tivemos 2 grávidas. Será que o Estado quer que eu fiscalize as minhas alunas? Siga elas, porque do lado da cama delas, de madrugada, saber o que elas estão fazendo? Como assim? Eu sou completamente contra esse tipo de avaliação. É uma avaliação que é realizada por um secretário de educação que nunca deu aula na vida. O nosso secretário de educação ele é ex-diretor, economista de banco. Ou seja, ele quer vir me ensinar a dar aula? Como assim, cara? Então isso acaba me desmotivando a vir dar aula, explicando muitas vezes porque 8 professores por dia abandonam o Estado. Eu ganho R$980, está sendo vinculado na rede, aí na internet, pela imprensa, de que tem professor ganhando R$4.000, que na verdade nem são os professores do Estado, são alguns da prefeitura.
Na verdade, 7% deles. E se todos os professores da prefeitura migrarem para o regime de 40 horas, não haverá escola suficiente. Já ouvi dizer que teriam que ser construídas mais de 200 escolas, ou seja, tudo mentira. Ele está dando, o Eduardo Paz está dando um aumento que vai ser dividido ao longo de 5 anos. Como assim? Ele vai dar um aumento para o próximo prefeito? Eu vou dar um aumento e o outro que pague? Não, ele deveria cumprir isso no mínimo durante o mandato dele. Essa responsabilidade não deveria recair pelo próximo prefeito, pelo próximo governador, conforme o Sérgio Cabral já tentou uma vez fazer isso com a gente paralisou, a gente fez greve e ele voltou atrás. Foi a greve de 2011. Uma outra questão, assim, incluindo o que eu vou falar do que o Márcio falou, o que ele citou é o que a gente chama de meritocracia. Você ser premiado porque você aprova aluno. Então, a escola que mais aprova, ela ganha um prêmio, né? Seria o que a gente chama de 14º. Quer dizer, então, aprovar sem que o aluno saiba, seria muito bom que a gente pudesse aprovar todos que estivessem sabendo, que estivessem com todas as matérias, que estivessem com todos os professores, mas o que a gente vê na realidade não é isso. A gente vê que faltam disciplinas, faltam professores nas salas de aula, falta estrutura, e aí falta estrutura, e o que acontece? Aí vem essa questão da meritocracia. Então vamos aprovar porque a gente precisa alcançar um índice, tá? Precisa aumentar lá o IDEB. E não importa se o aluno aprende ou não, isso é o que eles menos querem saber. Se eles tivessem a fim de ensinar mesmo, eles não colocariam essas provas tipo SAES, que é um dia de aula a menos. Meus alunos deixam de receber conhecimento, poder fazer uma prova que nivela eles por baixo, uma prova com questões banais, até alunos de quinta série faria, eles dão no terceiro ano e eles nos estimulam a aplicar essa prova para avaliar, na verdade não são meus alunos, são os nossos professores. Exatamente. E uma prova que é feita, que o governo contrata uma empresa particular, professores de fora da rede, para fazer a prova, para elaborar a prova. Quer dizer, será que não poderia existir uma equipe de dentro dos professores do Estado, né, para que possa discutir como essa prova deveria ser feita, né, como ela poderia ser elaborada, o que deve cair na prova, de que forma? Então, se é para acontecer, o ideal seria que nós fizéssemos, né? Só que o governo desvia a verba, né? Pega o dinheiro que existe para a educação e paga esse tipo de empresa. Isso é forma de privatizar a educação. Será que vocês não seriam capazes de fazer isso, né? Tipo, elaborar essa prova? Exatamente. Nós que somos concursados, nós temos a qualificação para isso. Inclusive, nós somos concursados. O pessoal que está elaborando a prova, esses professores que são contratados para elaborar a prova, não são professores concursados na rede. Então, assim, são muitas questões. Eu acho que o principal, resumindo tudo, é que a gente está indo contra esse sistema de meritocracia, que é o que a gente chama de meritocracia. Que existe tanto na rede estadual quanto na municipal. Exato. Tá? É um projeto desses governos. E é claro que a gente também, dentre todas essas questões, a gente também está reivindicando a nossa questão salarial, porque hoje a realidade é que o professor de 16 horas, ele entra na rede, ele começa na rede ganhando R$ 1.081 por mês. Essa é a nossa realidade. Tá? Então a gente queria convocar todos para uma manifestação que vai acontecer no dia 15 de outubro, terça-feira, com concentração às 17 horas na Candelária. Né? É uma manifestação em prol da educação e que estejamos todos lá, professores, alunos, pais de alunos e todos aqueles, e toda a sociedade, porque na verdade a sociedade brasileira precisa de uma educação de mais qualidade. De mais investimento para a educação. E é a hora da gente cobrar isso. E pelo menos o mínimo que a gente está pedindo é atenção e respeito. E respeito. Porque nem receber no gabinete, o governador ainda recebeu um representante nosso. Exatamente. Nem o secretário, não somos recebidos por ninguém. Eles alegam que para haver diálogo a gente tem que suspender a greve. Sendo que muito antes da greve a gente já estava reivindicando esse diálogo e eles não nos ouviram. A greve foi só o basta, né, então, de vocês. A democracia deveria ser a vontade da maioria, só que o que a gente percebe é que a vontade da minoria, que são os políticos, é que está sendo aplicada.
A gente está indo para a rua justamente para relembrar eles que a gente está numa democracia, que a nossa voz ela tem que ser ouvida, tem que ser discutida. A gente precisa dar atenção dos nossos políticos e quem colocou de lá foram os nossos votos. Entendeu? É importante a gente frisar que vandalismo é o que o governo faz com a gente. Vandalismo é o governo fechar a escola. Vandalismo é o governo mandar a PM bater em professor. Vandalismo é para privatizar a educação. Isso tudo é o que o governo faz. É roubar o bolso do povo, que muitos políticos fazem também. Isso é vandalismo. O governo é vândalo. Obrigada.